Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Que Lê é Essa e na presença do Andrei Kampf, ele que é jornalista e advogado desportivo e vai conversar com a gente sobre jogos de apostas online, jogos de azar. A gente teve aí há pouquíssimo tempo vários escândalos envolvendo essas casas de apostas, inclusive contendo, nesses escândalos grandes clubes aqui do Brasil, e nós vamos trazer mais detalhes sobre a regulamentação desses jogos de apostas online. E como de costume, antes de começarmos, vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo preto curto, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa polo preta, uma calça jeans azul, meia preta e sapato social preto. Estou sentado em uma cadeira azul. À minha frente, uma mesa de centro com duas canecas. O nosso convidado, Andrei Kampf, também tem cabelo curto preto, pele branca, está vestindo uma camisa social branca, por cima um paletó azul marinho, uma calça jeans azul marinho, uma meia listrada branca e azul e um sapato marrom. Atrás de nós, dois abajures em cima de duas mesinhas e uma grande televisão que fica passando o nome do nosso quadro Que Lê é Essa. Atrás disso tudo, do cenário do canal Operação Policial, um grande tapume preto. Agora sim, doutor Andrei, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer te receber aqui. Ô Léo, o prazer é meu. Vamos conversar um pouquinho. Com certeza, maravilha. Doutor Andrei, quando a gente trata desses jogos de apostas online, a gente sabe que isso teve um boom em 2018, quando essas casas de apostas começaram a, de fato, começar a operação de jogos, enfim, tratando de vários esportes, mas tudo isso, depois de um tempo, se tornou um pouco mais complicado. Então a gente vê o escândalo no futebol brasileiro, a gente vê escândalo em outros esportes, e agora a gente trata de uma regulamentação justamente por conta desse boom que teve e que não é uma lei, é uma terra sem lei dentro dessas casas de apostas. E agora eu quero te perguntar, como vai funcionar a regulamentação dessa casa de aposta? Ô Léo, eu acho que você tocou no ponto mais importante de toda a questão envolvendo aposta esportiva no Brasil. A gente tem uma terra sem lei, a gente tem um melhor cenário para um criminoso, porque a gente tem uma atividade que é legal no Brasil, que passou a ser legal no último ato legislativo do governo Temer, lá em dezembro de 2018, e que trouxe essa lei, que legalizou as apostas no Brasil, a necessidade de fiscalização e regulamentação. A gente está falando de 5 anos e meio já, em que ela não foi nem regulamentada nem fiscalizada. Então é a mesma coisa que a gente abrir um bar, que é legal, um estabelecimento comercial, sem regra nenhuma, sem nenhum tipo de compromisso com o Estado. Então a gente criou no Brasil, e o Brasil é peculiar até nisso, um ambiente propício para o criminoso. Isso não faz bem, inclusive, para os sites de apostas que querem atuar no Brasil de uma maneira regulamentada, de uma maneira séria, porque é um negócio importante para eles, não só no Brasil como no mundo. Então a gente não tem ninguém satisfeito com essa situação. Essa situação não é boa para o apostador, essa situação não é boa para o Estado, que não arrecada recursos de uma atividade milionária, não é boa para os sites de aposta que querem operar de uma maneira regulamentada, fiscalizada e agir em conformidade com a lei, e não é boa para os clubes, que podem, obviamente, ter mais dinheiro, mais recursos diante dessa oportunidade legalizada no Brasil. E, inclusive, os próprios clubes, eles são beneficiados muitas vezes por essas casas de apostas através do patrocínio, certo? Exatamente, Léo. Assim, tem um ditado no direito que diz, quando o direito ele não enxerga a realidade vai se afastar do direito. A gente precisa entender que o mundo de aposta, o universo da aposta, movimenta muito dinheiro. E esse dinheiro passou a ser importante para o mercado esportivo, para a indústria do esporte. É como a gente sempre diz, vocês tratam muito bem disso nos programas de vocês, sobre como o direito é construído, como as leis são construídas, elas surgem em função de uma necessidade da sociedade, de uma construção política. Agora, essa construção política nunca pode ser ditatorial. Ou seja, a gente tem a maioria, a gente estabelece do jeito que a gente quer. Ela é baseada em pilares, em princípios. A lei não pode ser contra direitos humanos, a lei não pode agredir as minorias simplesmente por ser uma vontade das maiorias. Então as pessoas não podem dizer que a democracia é só a vontade da maioria, não. É a vontade da maioria respeitando as minorias e direitos humanos. Então, quando a gente tem esse universo das apostas, em que para a indústria do esporte, para os clubes,
para os atletas, para todos aqueles que trabalham com essa economia que gira muito dinheiro, passa a ser importante, claro que é, não se pode estabelecer simplesmente a legalização e pronto. Ela precisa estar baseada em alguns princípios que protegem o esporte, como a da integridade. A gente precisa encontrar um caminho para regulamentar, fiscalizar essa atividade, justamente para proteger algo que é da natureza do jogo, a integridade esportiva. O que é integridade esportiva, Léo? É a gente saber que quando a gente vai para um estádio de futebol, o jogo vai ser resolvido naqueles 90 minutos. Se a gente descobrir em algum momento que o jogo que está sendo disputado naquele instante foi resolvido na calada da noite, numa atividade criminosa, né, dessas quadrilhas que tem de sites que entram em sites de aposta e manipulam o resultado, o jogo perde a sua essência de ser. Porque a natureza do jogo, a integridade do jogo está na incerteza do resultado. Isso que alimenta a nossa paixão pelo futebol. Isso que alimenta a nossa paixão pelo esporte. Porque a gente vai lá numa arquibancada, numa arena esportiva, torcer pelo nosso time, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se ele vai ganhar ou não. Ele pode até ser favorito. Agora o futebol pode nos surpreender. O esporte pode nos surpreender. Isso que alimenta a nossa paixão. Porque teu time ganhar uma partida por 4-0 do rival, é legal uma vez, vai tirar onda com o teu amigo, ganhou outra vez por 5-0, é legal, vai tirar uma onda, mandar um WhatsApp, ganhou a terceira, talvez tu esqueça de mandar já mensagem para o teu amigo, porque começou a ficar fácil. Ganhou uma quarta, uma quinta vez muito fácil, tu deixa de te interessar. Tu não vai mais nem assistir ao jogo, tu não vai mais no estádio para assistir, para pagar para ver aquele jogo, tu não vai apostar, tu não vai assistir ao jogo na televisão, porque tu sabe o que vai acontecer. Então, a incerteza do resultado alimenta a paixão do torcedor. Então, proteger a integridade esportiva é o grande desafio do esporte que precisa abraçar, obviamente, essa indústria que movimenta muito dinheiro, né, Léo? E ainda faço um complemento, Andrei, quando você trouxe essa palavra integridade, para mim isso é muito importante. A gente fez um caso de polícia aqui no canal, no qual eu conversei com um investigador da Polícia Civil e a gente tratou desses crimes que acontecem dentro dessas plataformas de apostas esportivas, né? E essa integridade do esporte, ela vai além e chega na integridade física do jogador. Porque a gente assistiu, infelizmente, que quando o jogador ele não faz aquilo que o agressor ou o criminoso pediu, ele começa a ser agredido verbalmente e aí essa agressão pode vir a se tornar uma agressão física. Família, ele mesmo, filhos, porque ele não seguiu uma regra. Então, esse agressor ameaça com arma, com faca, diz que vai matar, porque há dinheiro envolvido. A partir do momento que há dinheiro envolvido, as coisas se tornam muito mais perigosas, né? Sem dúvida. Mas agora, Andrei, a gente tem essa medida provisória e esse projeto de lei que visam regulamentar o mercado de apostas esportivas. Como que vai funcionar a partir de agora? Vamos supor que, de fato, isso se torne uma lei. Como que funciona a partir de agora, daqui para frente? Precisa-se investir em duas questões fundamentais. A primeira é ciência e tecnologia. Criar mecanismos de investigação à manipulação. Essa é uma questão fundamental. O esporte precisa trabalhar com a ciência. A ciência é uma aliada para proteger o que a gente está comentando, a integridade esportiva. Né? E depois vem a tributação, que passa a ser importante, um elemento importante depois dessa regulamentação. Isso vai destinar muito dinheiro. E esse dinheiro arrecadado pelo esporte, no meu ponto de vista, precisa, uma parte dele, ser revertida para a educação. Né, com campanhas de conscientização sobre o jogo com responsabilidade, porque a gente sabe que tem muita gente que perde muito dinheiro com o jogo. Então, também na saúde pública, isso pode ter um efeito na saúde pública, né, com pessoas gerando dependência, então também tem que se investir na saúde pública e no fomento ao esporte, que é um compromisso constitucional. O Brasil tem e traz na Constituição a responsabilidade e o compromisso de fomentar o esporte, de alimentar o esporte, alimentar o cidadão com políticas esportivas que fazem bem à saúde do cidadão. Então esse dinheiro arrecadado, que vai ser um dinheiro muito importante, um dinheiro grande, precisa ser revertido para a saúde, para a educação, em campanhas de conscientização e também para o fomento ao esporte. Na sua opinião, em toda a sua expertise, tanto no jornalismo esportivo quanto como advogado esportivo, qual é o impacto econômico desses sites de apostas esportivas no mercado esportivo? Olha, hoje, segundo alguns estudos que eu vi e com pessoas que eu converso com muita gente de várias áreas que tem algum tipo de relação com os sites de aposta, ele pode representar muito mais do que 50% da movimentação financeira do esporte. Tá? Então, é uma atividade que o esporte não pode ignorar.
né? Claro que para proteger a integridade muita gente discute, será que vale permitir? É aquilo que a gente conversou há pouco, não dá para ignorar uma realidade do mercado. Se o direito e o movimento privado do esporte, eles ignoram essa realidade das apostas esportivas, as apostas esportivas e esse mercado vai ignorar o direito e o movimento privado do esporte. Aí vai ter um problema. Então a gente precisa entender essa realidade como muito importante para alimentar essa economia do jogo, mas proteger alguns princípios, é aquilo que a gente estava conversando antes. Claro que a vontade da maioria ela é importante, mas ela tem que ser construída em cima de alguns pilares. E alguns pilares são inegociáveis para o esporte. Um deles é de manter a integridade. O jogo precisa ser sempre resolvido dentro de campo. E, na sua opinião, quais serão os principais desafios, as dificuldades para a gente, de fato, conseguir regulamentar o mercado de apostas esportivas no nosso país, uma vez que nós não tínhamos essa regulamentação? A fiscalização. Como fiscalizar essa atividade que hoje tem vários braços, ela é muito capilarizada. Ela tem sites no Brasil, mas ela tem sites em vários lugares do mundo. Hoje, qualquer empresa, em qualquer canto do mundo, pode abrir, né, um site de aposta e as pessoas no Brasil apostarem por lá. Né? É o que a gente fala desse transnacionalismo. O esporte é um movimento transnacional, porque o esporte do Brasil é o mesmo que acontece no Uzbequistão, é o mesmo que acontece na Tailândia, é o mesmo que acontece na Itália. Isso é o transnacionalismo, né? É aquilo que supera os limites geográficos. A internet é isso. A internet é um mundo transnacional, é a cosmópolis da internet. Né? As pessoas se comunicam independentemente da barreira geográfica que exista. E os sites de aposta também. Então, a fiscalização no Brasil é um grande desafio. Por isso que o papel da ciência passa a ser fundamental. Precisa investir, vai ter que ter um aporte grande em ciência, em tecnologia, para monitorar esse tipo de atividade. Né? Porque tem os sites bons, obviamente, tem os sites que investem e têm esse compromisso de proteger o esporte, a integridade, e tem os sites que vão estar, obviamente, mais fragilizados, que não têm esse compromisso tão grande, que não investem na segurança necessária, que vão ser caminhos mais fáceis justamente para esse tipo de atitude ilícita dessa quadrilha que existe no futebol já há muito tempo. Você trouxe bem isso na abertura do programa. É muito antes do site de apostas, existe uma manipulação de resultado no esporte, em especial no futebol, mas o que trouxe de grande novidade esses episódios recentes, Léo, e que talvez tenha ampliado o debate, e eu acho bacana a gente conversar aqui, é que até então se imaginava, e eu também imaginava, e os exemplos que a gente tinha nos levavam para essa nossa ideia, de que a manipulação de resultado atingia só as divisões de baixo do futebol, a cadeia de baixo do futebol. Então era a 4ª divisão do futebol brasileiro, era a 3ª divisão do futebol paulista, a 2ª do gaúcho, a 2ª do pernambucano, porque aqueles jogadores envolvidos na elite do futebol brasileiro não se sujeitariam a receber esses prêmios porque eles já ganhavam bem. E o que a gente viu, e essa operação penalidade máxima trouxe, é uma nova realidade. Exato. Né? Uma nova realidade. Ela atinge também a elite do futebol brasileiro. E aí todo mundo passou a se preocupar. Claro que era uma preocupação de muita gente. A Federação Paulista, por exemplo, investe em ciência e tecnologia, em apuração com relação à manipulação de resultado há muito tempo. Tem um departamento que investiga e analisa resultados suspeitos há muito tempo. Isso é muito bacana. Mas o futebol se mantinha meio distante, né? A elite do futebol se mantinha meio distante. Como a gente só consome o que é a elite do futebol, né? A Série A, a Série B, e o resto a gente meio que esquece, não se provocava o debate que precisava se fazer. Com certeza. E agora, quando atingiu a elite, todo mundo ficou assustado. Meu Deus, e o futebol, como é que fica? Porque no momento que a gente imaginar que o jogo do domingo às 4 da tarde está sendo resolvido na calada da noite do sábado, aí vai atingir integridade. Aí o futebol vai perder força como negócio e como paixão cultural. Com certeza. E você acredita que esses sites de apostas esportivas, de fato, têm que ter responsabilidade? Eu não tenho dúvida. Eles também perdem muito dinheiro. Eu não tenho um número aqui, mas foi matéria lá no leemcampo.com.br, inclusive, Léo, que a gente fez, que os sites de aposta perderam no ano passado milhões de dólares em função de manipulação de resultado. Porque a manipulação de resultado contraria uma regra ou um caminho que o esporte apresenta.
E, obviamente, esses sites de aposta, eles trabalham também com esses caminhos, né? Sim. De percentual de possibilidade de um resultado acontecer, de percentual de possibilidade de determinada conduta do atleta acontecer, em função de tudo aquilo que a inteligência artificial alimenta esses projetos, né? Alimenta esses dados. Então, ela, obviamente, quando isso foge da normalidade e há um ganho de alguém de maneira expressiva por um resultado completamente absurdo, aí eles também perdem. Eles perderam muito dinheiro. Então, eles são parceiros, obviamente, do governo nessa regulamentação que para eles passa a ser fundamental. Porque é interessante a gente explicar que funciona como uma cadeia, né? Uma pessoa coloca dinheiro nesse site de apostas. Esse site de apostas, caso alguma aposta seja feita e dê certo para esse apostador, essa casa tem que pagar o apostador. Então, se esse criminoso consegue reverter os 5, vamos supor, né, os R$5 que ele colocou em 5 mil, a casa de apostas está perdendo dinheiro para pagar esse apostador ilícito, certo? Exatamente. Então o crime acontece nesse cenário. E aí os criminosos, de fato, os agressores, viram um terreno totalmente planejado para consumar esse tipo de crime. Inclusive, a gente pode citar aqui diversos outros crimes que estão migrando da nossa realidade física para a nossa realidade virtual. E sim, a polícia, as autoridades, o governo tem que estar preparados para assumir esse cenário e tomar conta, né? Verdade. Porque quem tem que regularizar isso, na verdade, é o próprio país. E, Andrei, como que a gente pode fazer, quais são as medidas necessárias para garantir o jogo responsável e evitar os abusos nos mercados de apostas? Eu acho que o caminho é esse, né? O caminho da medida provisória, né? Depois a gente transformar isso em lei, investir em ciência, sem dúvida nenhuma, em tecnologia, sem dúvida nenhuma, e fazer com que os sites de aposta financiem também, ao lado dos clubes, numa grande campanha, num grande diálogo, Estado, operadores, clubes, atletas, num grande diálogo, sociedade civil, num grande diálogo para conscientizar as pessoas, né? O apostador, claro que sim, né? Da responsabilidade que ele precisa ter ao apostar, mas conscientizar também os atletas. Os atletas precisam ter certeza que no momento que eles estão conversando com alguém que pede para ele manipular um resultado, eles estão conversando com alguém que é criminoso. É isso aí. E se eles pactuarem algo com esse alguém que é criminoso, eles vão estar cometendo um crime também. Então é fundamental a gente entender, né? A gente conversa com alguns atletas que já se envolveram nesse tipo de atividade, eles nos procuram para algum tipo de aconselhamento e imediatamente a gente diz, não conversa, não tenha nenhum tipo de conversa. Comunique o seu clube imediatamente. Os clubes precisam estar preparados para isso também, para ouvir, receber esse tipo de denúncia do atleta e orientar o atleta imediatamente com os atos que ele precisa tomar para se afastar de qualquer relação, qualquer vínculo com essa atividade criminosa. Então eu acho que a regulamentação, a fiscalização, que estão por vir, vai ser fundamental, mas a gente precisa avançar num grande debate de conscientização, né? E aí esse movimento precisa ser das empresas que estão investindo e colocando dinheiro e vão faturar com isso, dos clubes, das federações, dos atletas e da sociedade civil, criando uma conscientização de que apesar ou aliado ao jogo e à aposta, a gente tem um movimento de proteção da integridade do esporte. Você acredita que, como hoje nós não temos essa fiscalização pela Polícia Federal nessas casas de apostas, você acha que uma possível fiscalização da própria Polícia Federal nesse cenário auxiliará esse movimento? A gente tem uma Polícia Federal que trabalha com tecnologia, com pesquisa, com apuração, com métodos científicos muito boa. A gente tem a penalidade máxima, surge de um movimento justamente da Procuradoria, da Promotoria, melhor dizendo, com auxílio da polícia e que desencadeou um iceberg que a gente não sabe o tamanho que tem. Muita coisa não se chegou ainda, não se tem informação. A gente só consegue ver a ponte da iceberg. Mas que atingiu em cheio a integridade do esporte. E foi um movimento de pesquisa, de apuração, de investigação muito bem feito pelo poder público. Sim. O que a gente precisa também, além do poder público, o movimento privado do esporte, também proteger a integridade, também criar mecanismos de proteção. A CBF precisa criar uma cadeia, contratar empresas que investiguem resultados suspeitos, que analise resultados, né, que protejam a integridade do esporte. Então a gente tem dois caminhos necessários aí. É o da vigilância do Estado, como você bem trouxe, Léo, que
A polícia tem um papel fundamental, o Ministério Público tem um papel fundamental e vão usar de todas as ferramentas que eles têm para combater a manipulação de resultado, esse crime no ambiente esportivo, e o movimento privado do esporte também, que vai arrecadar muito dinheiro, destinar parte desse dinheiro justamente para esse tipo de controle, investindo em ciência, contratando empresas que apuram o resultado, que monitoram o resultado, investindo em tecnologia, investindo em campanhas de conscientização, tudo isso é importante. Então não é um movimento só do Estado, um movimento só do esporte. É movimento privado do esporte e Estado agindo juntos para proteger a integridade do esporte. E você acredita, Andrei, que uma possível tributação para essas casas de apostas, a gente está dizendo muito aqui das casas de apostas, mas é bom salientar que elas não são 100% culpadas. Os criminosos, as pessoas físicas, estão dentro dessas casas de apostas cometendo os crimes. Mas é onde tudo acontece, né? Uma possível tributação para essas casas de apostas vai trazer mais claridade com relação quem são as pessoas que estão dentro desse ambiente? Todo mundo vai ser muito mais monitorado, né? Quando a gente tem depois da legalização, a gente tem esse movimento de fiscalização, né? Para conseguir diagnosticar qualquer questão suspeita, que tu consegue entrar mais nessas empresas que investem dinheiro e colocam dinheiro dentro desse mercado, aí a gente vai conseguir ter uma ideia melhor do cenário. A gente vai ver a empresa que está mais comprometida com transparência, com integridade, que tem mecanismos de conformidade, que trabalha em conformidade, melhor dizendo, daquelas que não estão protegidas. E, obviamente, o Estado, com a força coercitiva que tem, vai poder separar uma de outra e punir, e às vezes até proibir o funcionamento dela no ambiente brasileiro, no território nacional. Né? Tentar impedir, através de tecnologia, que os brasileiros usem desse site para apostar em jogos que acontecem em território brasileiro, por exemplo. Mas é fundamental se entender que essas pessoas e essa quadrilha, eles agem e usam sites de aposta como ponte para o cometimento do crime. Então, muitas vezes as pessoas nem estão envolvidas, nem estão dentro da empresa, do site de aposta, ou dessas empresas que trabalham com resultado esportivo. Elas estão fora. Ela pega, cria um ambiente, uma grande quadrilha, usa de tecnologia, vai lá, suborna um atleta, suborna outro atleta, vai lá, entra, consegue captar alguns personagens do esporte para apostar, né, ou para criar um resultado atípico, e tem alguém dentro da quadrilha, um laranja, que vai colocar muito dinheiro dentro daquela aposta para eles arrecadarem e lucrarem muito com um resultado que não seria o provável dentro da normalidade do esporte. Então, obviamente que agora com a regulamentação e com a fiscalização, a gente vai ter muito mais mecanismos de controle para se entender qual empresa está agindo em conformidade, qual empresa não está agindo em conformidade, que tipo de movimento é suspeito, que tipo de resultado não condiz com a normalidade do esporte ou foge demais àquelas situações previstas em função do histórico dos resultados. Então a gente vai ter um monitoramento muito melhor, um cenário muito mais claro para a gente poder atuar, para o movimento esportivo e para o Estado poderem atuar de uma maneira um pouco mais segura, para tentar combater esse tipo de problema. E você acredita que no ranking dos problemas desse tema, a falta de regulamentação é a principal? Eu acho que o grande erro foi lá atrás, né? Quando a gente criou uma lei, legalizou uma atividade no Brasil, que obviamente a gente já tinha o histórico de outros países, iria trazer muito dinheiro, sim, iria movimentar muita grana, e não regulamentou e não criou mecanismos de fiscalização. Então, tu tem uma atividade legalizada no Brasil e que não é fiscalizada, que não é regulamentada. As empresas não são nem credenciadas, né? É o que você disse. Não tem como fazer um monitoramento. É o que você disse agora há pouco. Qualquer um que tenha alguma capacidade de entendimento de computador entra lá, monta um site de aposta, cria e aí começa uma rede, né? E aí, muito provavelmente, dentro dessa sua casa, dentro da sua casa de apostas, inclusive, pode ter alguém cometendo um crime. Claro. Esse que é o problema, né? A falta de fiscalização e regulamentação tornou o problema ainda maior. Claro que quando a gente fala de site de aposta, de muito dinheiro, de aposta esportiva, o jogo, em geral, o jogo desde lá, quando já se jogava há séculos atrás, ele traz um ambiente que pode permitir algum tipo de conduta ilícita, né? Obviamente alguém quer tirar vantagem e muitas vezes a pessoa não tem integridade, não tem princípios e quer usar de artifícios que não são legais, não são estabelecidos como ok para o jogo, para tirar vantagem.
Então tu tem uma atividade que já tem um caminho para isso, que tu legaliza, só que tu não fiscaliza e não regulamenta, então torna um problema ainda maior. Com certeza. E Andrei, como que fica a parte dos patrocínios dessas empresas com os clubes? O que isso pode afetar? Qual é o benefício que pode trazer para o clube, tanto quanto para a empresa de apostas? O que acontece nesse cenário? Aí a gente tem uma questão muito importante que também vai ter que ser conversada para se regulamentar. E aí eu acho que o movimento privado do esporte que precisa criar caminhos para isso. Né? Por exemplo, lá em Inglaterra, agora eles decidiram que não vai mais ser permitido sites de apostas na camisa dos clubes. Lá para frente, eu acho que a temporada de 2026, para proteger a integridade, o conflito de interesse. Mas até agora é permitido, né? Porque é uma economia, gera muito dinheiro, gera muita receita. Agora, já existe uma determinação da FIFA de que atletas e qualquer pessoa que é membro da cadeia associativa do futebol, médico, jornalista de clube, assessor de imprensa de clube, advogado de clube, presidente de clube, ninguém pode ter relação direta ou indireta com sites de aposta. Isso já é uma determinação da FIFA, do Código de Ética da FIFA. Então, tu traz para o ambiente brasileiro, não precisaria nem regulamentar aqui. Porque a Lei Pelé já traz que o que é regra internacional do esporte, a legislação brasileira absorve como uma lei nacional. Deixa eu fazer uma pergunta te interrompendo. Tá. Então, se esse jogador X é subornado, ele indiretamente faz parte da cadeia do site de apostas, certo? O que não é permitido na legislação. Ele já está tendo uma relação com sites de aposta, olha, com manipulação de resultado e com sites de aposta que não é permitido. Então, assim, o jogador, o atleta, o técnico, ele não pode ter nenhum tipo de relação direta ou indireta com sites de aposta. Quando eu trabalho em conformidade com algum clube, eu já coloco uma cláusula moral em que o atleta também não pode ter esse tipo de relação. Só para reforçar internamente num contrato, né, esse compromisso que o futebol já traz, para proteger a integridade. Isso é fundamental. Agora, a gente tem na legislação, no CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, punição para atletas que se envolvem com manipulação de resultado. Não precisa, pode ser com site de aposta ou qualquer outro tipo de manipulação de resultado. Certo. Já tem condenação ali, a gente tem o Estatuto do Torcedor, que também traz punição grave com relação a isso. A gente tem uma nova Lei Geral do Esporte que também pune a manipulação de resultado. Então a gente tem caminhos para punir o atleta, obviamente. Mas a gente, para proteger a integridade, e era o que a gente estava conversando, o movimento privado do esporte vai ter que criar regras. Essa é uma. Atleta, técnico, preparador físico não pode ter nenhum tipo de relação com sites de aposta. Agora, a gente vai querer também proibir os clubes de botar a marca do site de aposta na camisa. A gente vai ter um prejuízo econômico aqui, mas a gente vai ganhar mais inconformidade, a gente vai proteger mais a integridade, institucionalmente a gente vai ganhar mais. Pode ser. Ou então vamos permitir, mas tem que ser o mesmo patrocinador de todos os clubes. Ou então esse patrocinador das camisas dos clubes não pode ser o patrocinador do campeonato também. Né? Porque o patrocinador do campeonato patrocina um site, patrocina um clube que está participando do campeonato. Para ele não é mais interessante que esse clube seja campeão? Porque ele já patrocina também o campeonato. Porque a imagem dele vai aparecer mais. Né? Mas isso é uma discussão privada do ambiente esportivo. E, obviamente, que todos esses envolvidos, esses players envolvidos, essas empresas envolvidas, vão respeitar essa decisão coletiva, que, em função de ser coletiva, vai ser uma decisão legítima. Agora, é fundamental se entender o que a gente quer. Primeiro é proteger a integridade e depois absorver esse dinheiro, que é muito importante para a economia do jogo. Então, vamos criar regras claras, né, para todo mundo entender que a gente está comprometido com a integridade, mas que a gente vai receber esse dinheiro da melhor maneira possível para poder alimentar a indústria, pagar jogador, alimentar essa cadeia associativa do esporte, que é muito importante. E vamos supor que esse projeto de lei, de fato, se torne uma lei. Ele não poderia entrar na nova Lei Geral do Esporte? Já tem alguns mecanismos na Lei Geral do Esporte, mas essa regulamentação passa a ser importante porque ela vai mergulhar a fundo nessa questão. Né? A gente vai ter um documento que vai tratar especificamente disso. Né? Então, ela passa a ser importante. Ela passa a ser importante, esse documento, que vai ser mais um objeto de análise dos pesquisadores, dos estudiosos, nessas áreas em que direito e esporte acabam conversando. Porque uma vez que nós estamos esperando uma resposta do Congresso em relação à nova Lei Geral do Esporte, eu fico imaginando que é como se essa nova Lei Geral do Esporte conseguisse abranger
tudo o que envolve o cenário esportivo. Sim, a ideia da nova Lei Geral do Esporte era essa, né? Criar um grande guarda-chuva onde todo o ordenamento jurídico esportivo estaria abraçado por ela. A gente criaria uma consolidação, claro que eu estou colocando entre aspas, uma espécie de consolidação das leis do desporto, como tem a consolidação das leis trabalhistas. Então, tudo num documento. Agora, eventualmente, a gente precisa de uma ou outra lei, que também acontece, por exemplo, na seara trabalhista, que a gente estava conversando, a gente tem a CLT, mas a gente tem uma série de outras leis também que conversam com a CLT. A gente poderia ter, e agora teria nesse caso, uma legislação, né, uma lei, um documento estatal que falaria e que trataria dessa questão mais a fundo sobre apostas esportivas. Agora, a Lei Geral do Esporte, que tinha lá 220 artigos, teve muito veto, né? Quase 40% do texto foi vetado. Então, a gente precisa esperar o que volta do Congresso para se entender se é preciso legislar um pouco mais, se é preciso tirar um pouco daqui, qual lei precisa ficar, o que precisa avançar com novas leis, para entender o que vem para proteger o ambiente esportivo. E, doutor Andrei, você acredita que nós teremos um crescimento potencial nessas apostas em casas esportivas? Eu acho que é um movimento crescente. Até onde vai, eu não sei, porque as pessoas estão sempre... A revolução tecnológica ela é permanente, né? A gente não conseguiria imaginar o mundo que a gente está vivendo há 10 anos. A gente passou por vários tsunamis aí em função da tecnologia. O esporte sendo diretamente afetado por ela. O VAR, por exemplo, né? Que traz uma revolução tecnológica para o futebol e que ainda é objeto de muita discussão. Agora, a tendência é crescer. A tendência é crescer, porque, obviamente, no momento que tiver regulamentada essa questão, no momento que tiver uma fiscalização, mais empresas vão entrar no Brasil, vão injetar dinheiro, porque vão ter uma atividade regulamentada. Para a empresa séria, isso é importante, né? Então, eles vão acabar colocando mais dinheiro. Eu imagino que num intervalo curto de tempo, aí, numa projeção de 5 anos, elas vão ser fundamentais para alimentar a economia do jogo, né? Para alimentar a economia do esporte. Né, pagando salários de atletas, pagando o salário do entorno do atleta, ajudando na profissionalização do esporte, ajudando também na criação de projetos de conformidade no ambiente esportivo, que é fundamental, né, trabalhar com compliance, que já é uma obrigação no mundo corporativo e que agora algumas entidades esportivas estão se dando conta da importância de trabalhar em conformidade, não só por uma responsabilidade legal, um compromisso legal, mas por um compromisso moral. Eu ajo de acordo com a lei por uma questão moral, mas também como uma forma de captação de recursos. O mercado está olhando para o ambiente esportivo e vendo qual clube, qual associação, qual federação está trabalhando em conformidade. E aí colocando dinheiro. Então, eu acho que a tendência é ter mais dinheiro, um dinheiro ainda mais importante para a economia do esporte, e as pessoas vão se sentir um pouco mais seguras com relação à integridade esportiva. E muito importante essa informação que você nos traz, porque você traça um cenário de 5 anos. Se a gente retroceder 5 anos, é quando teve o boom, daqui 5 anos nós precisamos de fato ter uma indústria de casa de apostas, enfim, esportivas, regulamentada, fiscalizada e monitorada. Se há 5 anos nós não tivermos isso ainda, nos próximos temos que ter. A gente teve um delay muito grande aí, né, Léo? Com certeza. 5 anos para regulamentar e criar mecanismos de fiscalização para uma atividade importantíssima como é essa para a economia do jogo e que também pode agredir a integridade esportiva, como a gente viu na Operação Penalidade Máxima, a gente errou, né? Obviamente, a gente precisa todo mundo assumir a sua parcela de culpa, né? Os formadores de opinião também, porque acho que a gente devia ter cobrado mais, né? do Estado, cobrado mais das entidades esportivas. Olha, cadê a fiscalização? Né? Cadê a regulamentação? A gente tem uma atividade que está operando no Brasil e ela não é regulamentada, isso é um grande absurdo. A gente até falou, mas acho que a gente poderia ter falado mais. Então é um erro geral, um erro que o Brasil cometeu e que a gente não pode perder mais tempo. A gente não pode persistir no erro. A gente tem uma avaliação, uma conscientização de que se perdeu tempo demais para tomar essa atitude, para gerar esse movimento, para se avançar nesse caminho, e agora já não pode perder mais tempo. Esse é um compromisso que todo mundo precisa assumir. Felizmente ou infelizmente, eu falo isso muito aqui no nosso canal,
que escandalizar a informação muitas vezes é um caminho a ser seguido, porque é aquilo que você disse durante a nossa entrevista, né? A partir do momento que esse assunto chegou na elite do futebol, aí a tratativa passou a ser diferente. Então, a manipulação já existe há muito tempo, mas a partir do momento que chegou nos nossos olhos, nos olhos de toda a população da sociedade que ama o futebol, brasileiro ama o futebol, aí começou a ter opa, tem alguma coisa estranha aqui, a gente precisa tomar uma atitude. Porque se essa informação não fosse escandalizada, mais uma vez estaria acontecendo embaixo dos panos e talvez a gente tratasse desse assunto daqui 2 anos, 2 anos e meio, e ia falar assim, nossa, há 8 anos, há 7 anos, até hoje não regulamentou. Então o fato de escandalizar isso agora talvez nos traga uma resposta no futuro próximo. E por falar em futuro próximo, Andrei, quando você acha que de fato a gente pode ter um projeto de lei se tornando uma lei, uma medida provisória em ação? Eu acho que é para já. Eu acho que é para já. A gente vai ter logo essa medida provisória aprovada, a gente vai ter uma mobilização dentro do Congresso para discutir e a gente vai ter essa lei. E daí depois a gente precisa cobrar, obviamente, das autoridades públicas essa fiscalização, né, essa regulamentação, essa fiscalização, o cumprimento do que a lei vai trazer e cobrar do movimento privado do esporte que vai arrecadar ainda mais dinheiro com essa atividade econômica que crie mecanismos de proteção. A CBF, por exemplo, já sugeriu, inclusive, para o presidente Lula, que se trouxesse para o Brasil um órgão da ONU que trabalha com fiscalização, monitoramento, justamente de crimes virtuais e também abregeria e aposta esportiva. A gente tem outras entidades que trabalham com isso no cenário internacional que podem vir para o Brasil e auxiliar nesse movimento. Então, as federações, as confederações, elas têm um papel fundamental. Os clubes também, de conscientização sobre essa atividade econômica para proteger a integridade esportiva. Maravilha. Andrei Kampf, esquecemos de alguma coisa? Quer trazer mais algum ponto aqui para a nossa entrevista? Não, eu acho, Léo, que você abordou muito bem, a pesquisa foi muito bem feita por vocês. Eu acho que a gente tocou nas questões mais importantes, né? Só como recado final, reforçar o que eu disse, a gente precisa entender a economia do jogo, aceitar os sites de aposta, mas a gente não pode abrir mão da integridade esportiva. A integridade esportiva é a alicerce do jogo como a gente conhece, da paixão que a gente alimenta. Saber que o nosso time vai entrar em campo no fim de semana e vai jogar para ganhar. Se não ganhar, foi algo dos 90 minutos da partida de futebol, ou dos 5 sets do vôlei, ou de uma partida de tênis. O que aconteceu foi no desempenho desportivo daquelas pessoas que não permitiu que o resultado que eu queria acontecesse. Agora, se a gente imaginar, tiver qualquer dúvida de que essa atividade pode ser decidida na calada da noite, na véspera do jogo começar, aí vai atingir a nossa paixão pelo futebol, vai atingir aquilo que a gente cresceu acreditando. Com certeza. Aí o futebol e o esporte vai perder a força, vai perder a nossa paixão e vai deixar de ser o que ele sempre foi. Com certeza, Andrei. Muito obrigado pela sua participação. Nosso canal está de portas abertas, mas antes de finalizar, por favor, deixe aqui para o pessoal o seu portal, o seu canal, enfim, o que você quiser deixar aí para as pessoas conseguirem acompanhar todo o seu trabalho no mercado esportivo. Muito obrigado, Léo. Eu tenho um portal de notícias em que direito e esporte se relaciona, que é o Lei em Campo. Pode seguir no @leemcampo, no Twitter, @leemcampo no Instagram e a página é leemcampo.com.br. Eu estou por lá, se quiser me mandar um e-mail, uma mensagem também, meu @ é Andrei Kampf, tanto no Twitter quanto no Instagram. É sempre um prazer conversar contigo, é sempre um prazer conversar sobre essa nossa paixão, que é o esporte, né? E abraçando 2 das minhas formações, né, Léo? Porque isso abraça muito do jornalismo que você faz e abraça muito também do direito. Então, são áreas em que eu trabalho há muito tempo. Não gosto nem de comentar em números aqui, porque as pessoas começam a fazer conta. Mas são 30 anos trabalhando dentro dessa indústria. E eu acho que a gente está melhorando a discussão. Um programa como o teu mostra isso. A gente está trabalhando o futebol muito além dos 90 minutos. A gente está discutindo questões que são importantes para que na hora que a bola rolar a gente saiba que o que está acontecendo ali dentro é mérito desportivo apenas. Com certeza. Andrei, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Gente, hoje estive com o Andrei Kampf, ele que é jornalista e advogado desportivo, tem aí uma carreira brilhante no jornalismo esportivo. Nós falamos sobre jogos de apostas online, essas apostas que acontecem dentro de casas esportivas e que, infelizmente, em diversos momentos aí nós tivemos um escândalo envolvendo a manipulação desses resultados. E agora temos uma medida provisória e um projeto de lei que visam regulamentar o mercado de apostas esportivas no nosso país.
Muito obrigado pela participação de vocês. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. O que vocês precisarem da gente, nós estamos 100% à disposição. E não deixem de entrar no portal do Andrei Kampf, leemcampo.com.br. Muito obrigado mais uma vez, eu fico por aqui e vejo vocês na semana que vem com mais um Que Lê Essa. Tchau, tchau.